Boa noite. Que coisa gostosa estar aqui entre os irmãos, nesse ambiente, nessa atmosfera. Eu desmontei aqui nesse período de louvor, não aguentei, muita presença de Deus, muito gostoso. Coisa boa, a gente não vive sem isso, né? Eu tenho algo especial para compartilhar com você. Eu tenho, no mínimo, aí uns 600 esboços de pregação que eu poderia retirar aí dos devocionais diários. Poderia tirar esse material do Imagine, que é o nosso curso de desenvolvimento. Poderia tirar do nosso curso de ativação, que é o Faz Sentido. Poderia tirar do nosso seminário, das aulas que eu dei tantas vezes. Poderia tirar da minha experiência, falar sobre mim. Poderia falar sobre psicologia, afinal eu estudei tanto tempo sobre isso. Poderia falar sobre tanta coisa. Mas eu realmente me sinto chamado, não a falar apenas sobre o Logos, no tempo Cronos, esse tempo que o relógio pode medir. E o Logos, aquilo que está escrito, registrado, simplesmente. Mas eu tenho buscado receber, sintonizar com o céu a respeito de uma palavra rema. Uma palavra que tem sentido, tem significado, tem aplicação, a palavra viva. A palavra soprada pelo Espírito Santo em nossos corações, num tempo rema, num tempo kairos. Uma palavra rema num tempo kairos. Esse tem sido o meu desejo cada semana em compartilhar com você. Porque eu acredito que a visão que Deus nos deu não é estática, é dinâmica. O que Deus está fazendo, Ele não muda, né? Tiago 1,17 diz que nele não há sombra, nem variação, Deus não muda. Mas também diz no Evangelho de João, que meu Pai ainda está trabalhando, eu trabalho com Ele. Então Deus sempre está fazendo alguma coisa. E nós queremos perceber o que Deus está fazendo nesses momentos, nessas ocasiões aqui. E eu quero te inspirar com isso, a você abrir o seu espírito, porque não estamos aqui para saciar nossa curiosidade, não estamos aqui para aprender mais um pouco, não é isso. Porque quem nos ensina é o Espírito Santo. Nós estamos aqui para viver algo especial junto, para nos render e permitir que Ele atue e opere um pouco mais em nossas vidas hoje. Existem pessoas que vão permitir que o Espírito Santo opere no íntimo do seu espírito, no seu interior, trazendo transformação. Uma palavra feita na mente atinge a mente das pessoas. Uma palavra feita no coração emociona as pessoas. Mas uma palavra que vem do Espírito é verdadeiramente aquilo que nos transforma. Nos transforma para sermos melhores? Absolutamente não. Nos transforma para parecermos mais com Jesus. Então, imagine-se que você está entrando numa sala de cirurgia e você vai se render durante alguns minutos e permitir que o Espírito Santo opere no nosso interior com a palavra que discerne, que faz separação entre juntas e medulas, que discerne espírito, alma, corpo. Ele separa o espírito que conhece as profundezas de Deus, que discerne as intenções do homem. Esse espírito que está atuando nesse momento entre nós, renovando a nossa mente para vivermos essa transformação. Por isso eu quero te convidar nesse momento, você fechar os seus olhos, abrir as suas mãos, como se cada uma das suas mãos representasse uma coisa, representasse seu coração e a sua mente, seus sentimentos e seus pensamentos. Pai, nós apresentamos o nosso ser, aquilo que você criou, com as nossas características, personalidade, temperamentos, e nós somos chamados nessa noite a ser como você, e nós queremos nos submeter a isso, nós queremos nos render a tua palavra, que é a verdade, e a verdade que nos liberta, a verdade que nos transporta para a realidade do Filho do seu amor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos receber nesses momentos a tua mente de Cristo, que é uma promessa liberada sobre nós, que muitas vezes não acessamos por falta de apetite espiritual. Então, nesse momento, Pai, nós dizemos sim, nós dizemos amém, nós queremos absolutamente tudo o que você determinou, designou, preparou para aqueles que te amam, que você tem revelado para os seus filhos nesse momento. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Vamos lá. Que esse ano, vamos que vamos. Nós temos um problema. Nós temos um problema. É um problema de habitat. É um problema de escolher o lugar
para tomar as nossas decisões e conduzir as nossas vidas. É o problema onde nós decidimos, onde escolhemos depositar o nosso descanso, a nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso refrigério, a nossa fonte, a fonte da nossa vida. Nós temos um problema. Nós somos seres espirituais. Você, quando recebeu Jesus, você foi feito nova criatura. Tudo se fez novo. E agora, já não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes apenas existimos como criaturas. Hoje fomos feitos filhos de Deus, todos os que creem em seu nome. Nós somos filhos de Deus. Nós somos seres espirituais. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, a maneira de nos relacionar com Deus é pelo Espírito. Romanos 8 diz que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito. Não é na alma, não é nas emoções. O amor é derramado no Espírito. Nós nos relacionamos com Deus com o Espírito. Deus espera que venhamos a nos relacionar com Ele em Espírito e em verdade. Nós temos uma vida no Espírito. Mas muitos de nós fazemos da nossa vida natural a fonte do nosso descanso, da nossa expectativa, da nossa esperança, etc, etc, etc. É como se você fosse um celular que precisa recarregar na energia. E você tem um problema. Essa semana, eu detectei um problema no meu computador, eu não sei o que é exatamente, mas eu sei onde está o problema. O problema está no carregador. Eu não sei porquê, mas ele é aberto, ele não carrega, só se eu fecho a tampa que ele passa a carregar. Ele acusa que está conectado, porém não recebe a carga. Muitos de nós sentimos, achamos que estamos conectados, mas na verdade isso não nos abastece, isso não nos alimenta, isso não nos nutre. É como se você colocasse, eu vi também um meme essa semana, de uma pessoa que estava fechando uma porteira, e a solução dele foi botar uma tomada, no lugar da porteira. Ele pegou um fiozinho pequenininho, né, com macho e a fêmea assim. Então a maneira dele fechar a porteira era conectando uma tomada. Só que ali não tem energia. E às vezes a gente conecta em alguma coisa que não tem poder. A gente conecta a nossa necessidade de descanso, de alívio, de consolo, de encorajamento, de refrigério, a gente conecta no lugar errado. Então a gente nunca vai receber a energia que a gente precisa. A gente nunca vai viver algo especial, algo extraordinário, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, porque simplesmente estamos conectando a nossa expectativa na esfera errada, no lugar errado. É um problema de habitat, eu vou te explicar por quê. É como se você fosse um peixe que estivesse fora d'água. E tudo que o peixe sabe fazer fora d'água é se debater. E muitas vezes nós andamos assim, ansiosos, nos debatendo, sabe? Ansiosos, assim, ó. E meu Deus, e fica procurando ali na areia um lugar que só a água vai te dar. Uma realidade que só a água vai te dar. E eu quero te dar mais um exemplo da natureza, que é a tartaruga. A tartaruga, comparado com você, ela é muito lenta. Certo? Errado. Depende de onde. A tartaruga dentro d'água, ela chega a 35 km por hora. O nadador mais rápido do mundo chega a 9,6 km por hora. Então, o nadador, o homem, você nunca será tão rápido quanto uma tartaruga na água. Porém, quando você começa a caminhar, você pode chegar aí facilmente uma grande velocidade caminhando, correndo, e uma tartaruga, o máximo, a mais rápida do mundo, que existe catalogada, ela chega a 1 km por hora. Olha, boa parte delas chegam a 0,004 km por hora. A mais rápida do mundo, que é grande e tal, etc., consegue 1 km por hora. Por quê? Depende do habitat. Muitos de nós fomos criados para um habitat, para a gente voar. E eu quero dizer, você pode acelerar a sua vida 35 vezes mais. Coisas acontecerem mais rápido, processos acontecerem de forma mais efetiva. Simplesmente, você está no habitat certo, está no Espírito. Está no mar do Espírito, está no rio do Espírito. Simplesmente, se você estiver mergulhado ali, você vai fluir, deslizar, passear naquilo que Deus tem para você.
Gálatas 6, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Nós temos duas cachorrinhas, duas Shih Tzu, e uma delas, a Chloe, eu não sei o que tem, mas eu tenho um mel, ela é apaixonada por mim. E eu acho que eu sou a pessoa que menos dá atenção para ela lá em casa. E onde eu vou, ela vai. Parece que tem um fio, um nylon invisível, que me conecta a ela. Onde eu ando, ela anda. Eu até fiz um vídeo esses dias nos stories, que eu ando, ela anda. Eu paro, ela para. Aí eu viro para o outro lado, ela vira para o outro lado. Eu vou assim, parece que ela está me seguindo. Parece não, ela está me seguindo o tempo todo. E o que acontece é que eu vou dormir à noite e a gente toma cuidado realmente, vamos fechar a porta para a Chloe não entrar no quarto. E ela acaba entrando sorrateiramente ali, ela passa na frente da porta e tal, enquanto eu estou fechando, né? Fique claro isso. E aí ela acaba entrando, e aí tem a cadeira da minha escrivaninha, fica ao lado da minha cama. E assim que eu deito na cama, e ela porventura ali passou desapercebida, ela entra, ela sobe nessa cadeira e então ela consegue subir na cama. Porque ela não tem o tamanho, ela é o menor tipo de tamanho de Shih Tzu, ela não consegue de jeito nenhum subir na cama, direto do chão. Então ela precisa daquela cadeira para subir na cama. E da mesma maneira, eu sinto que existe algo que nós precisamos fazer para viver uma realidade de coisas maiores, para viver a realidade que Deus preparou para nós, coisas maiores. Mas antes de viver coisas maiores, você precisa dessa cadeira, desse nível intermediário, desse treinamento, dessa ajuda para subir, de um pezinho, enfim, de algum patamar, de algum degrau, para que você possa subir para coisas maiores. E o nome disso são coisas loucas. Da mesma maneira que a Chloe tem uma cama ali, esperando por ela, para trazer consolo, para trazer descanso, e ela não consegue acessar se não houver essa cadeira, se a gente não viver coisas loucas, não viveremos coisas maiores. Então, coisas loucas são um pré-requisito para coisas maiores, porque é nas coisas loucas que nós estagiamos, é nas coisas loucas que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, é nas coisas loucas que aprendemos a confiar em Jesus, é nas coisas loucas que aprendemos a depositar a nossa fé nele. Eu quero dizer algo que eu já disse algumas vezes, foram poucas vezes, mas a verdade, a grande verdade é que a fé, não existe em pessoas sem fé. Não existe isso. O ser humano é um ser cheio de crenças. Ele sempre está acreditando em alguma coisa. Ele sempre está depositando a sua fé em alguma coisa. A questão é onde. Então a nossa fé, ela pode ser deslocada. E o meu desejo essa noite é que a gente deposite a nossa fé nos desafios pessoais que Deus nos prepara. As coisas loucas. Coisas loucas são desafios naturais, são coisas do cotidiano que Deus te pede para fazer, que não tem o menor sentido, mas que sem elas você não vive coisas maiores. 1 Coríntios 7, 27 a 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas humildes para humilhar aquelas que são grandes. Aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolhe os loucos, os humildes, fracos e os que não são. Loucos, humildes, fracos e que não são. Loucos, humildes, fracos e que não são. Loucos, humildes, fracos e que não são. Exatamente o oposto do que nós aprendemos a desenvolver nessa vida. Nós somos desafiados a reunir recursos para nos tornarmos pessoas mais sábias.
Nós aprendemos, fazemos cursos. Nós aprendemos a nos tornar fortes, a resistir a situações por nós mesmos. Mas essa é uma vida órfã. É uma vida que você precisa se virar, é uma vida de quem não tem pai. Porque quem tem pai pode confiar, quem tem pai pode descansar, quem tem pai pode se lançar, pode assumir riscos. Então é possível que aquele que não se enquadre nisso, não seja escolhido por Deus. Eu vou falar de novo. É possível que aquele que não seja fraco, aquele que não seja humilde e aquele que não seja louco, não seja escolhido por Deus, porque são esses que Deus escolhe. Mas como assim? Eu quero te ajudar essa noite. Como assim? O que isso significa? De que tipo de loucura estamos falando? O texto, por vias expositivas, analisando o contexto, ele está dizendo sobre o tipo de pessoa que Jesus escolheu. Tipo de pessoa que Deus usa, um perfil, e combina com os evangelhos, com aqueles que Jesus escolheu para formar o seu novo Israel, seus 12 discípulos, pessoas iletradas em sua maioria, pessoas sem expertise, sem nome, sem título, sem riqueza, sem poder. Mas de que tipo de loucura nós estamos falando? Nós estamos falando de um perfil. Mas que tipo de loucura Jesus quer nos dar? Que coisas loucas Ele quer fazer para que possamos aprender e ser preparado para coisas maiores? Eu vou fazer um parênteses aqui e eu vou importar um trechinho da aula do Capa a Capa hoje de manhã. Foi o nosso estudo, foi muito legal, sobre o Evangelho de Lucas. Quantos estavam aqui, gostaram? Foi especial? Foi legal? Foi bom? E nós aprendemos juntos, isso tem sido maravilhoso. E entre as coisas que a gente aprendeu, nós entendemos que o ministério de João Batista, ele existiu para preparar o caminho do Senhor. E ele pregava batismo para arrependimento de pecados, e ele fazia isso no deserto. Então ele começou a batizar pessoas improváveis, marginalizadas da sociedade, mal vistas. Ele começou a batizar soldados romanos, ele batizou publicanos, que eram cobradores de impostos, que eram pessoas que traíam o seu próprio povo, sendo corruptos, é como se fossem políticos corruptos da nossa geração. Então, ele começou a batizar pessoas assim, ele começou a batizar pessoas enfermas, pessoas rejeitadas, mulheres que eram muito rejeitadas na época. Então ele começou a batizar esse tipo de pessoa, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Na verdade, o ministério de João Batista, ele foi o último profeta da antiga aliança, e ele veio para preparar todo o povo, mas apenas aqueles que se viam como pecadores se sujeitaram ao batismo de João Batista, e por isso, na primeira pregação de Jesus na sinagoga, o povo religioso não percebeu, não entendeu que era Jesus, o enviado Messias, que eles tanto pregavam, que eles tanto ansiavam, estava diante deles, e eles olharam para Jesus e não perceberam que era Ele. Por quê? Porque o seu coração não estava pronto, porque eles não se viam como loucos, como fracos, como humildes, alguém que precisa de um Salvador, alguém que precisa de uma esperança. Eles achavam que estava tudo ok com eles. Fechando parênteses, essa é uma mensagem: viver coisas extraordinárias está reservada especialmente para quem se vê como alguém que não tem nada, pobre, cego e nu, como diz em Apocalipse. Pobre, cego e nu, eu não tenho nada, eu preciso da graça de Deus. Enfim, pessoas vazias de si e cheias do Espírito Santo. Que tipo de loucura? Jesus chegou para Pedro em seu primeiro encontro. Ele pediu um favor a Pedro. Pedro, me empreste seu barco para eu subir aqui e pregar para essa multidão? Ele fez isso. E após isso, ele falou assim: vamos para alto mar, vamos pescar. E aí Pedro respondeu: Jesus, nós passamos a noite pescando e não pegamos nada. O mar não está para peixe. E aí Jesus falou assim: vamos de novo, joga a rede para o outro lado. Ele jogou a rede para o outro lado e eles pegaram
uma quantidade tão grande de peixe que o barco quase afundou. Mas o que Jesus pediu era loucura. Mestre, você não está entendendo. A gente já fez isso, não dá certo. Eu sou experiente, pesco a vida inteira, você pesca há quantos segundos mesmo? O que você está me pedindo é loucura. E foi o ato de fé de Pedro, de obedecer e fazer uma coisa louca, que ele viveu algo extraordinário. Tem alguém aí? Uma outra loucura, eles tinham que pagar imposto. Aí Jesus falou assim, ó, de quem é a esfinge que está aí na moeda? De César, dá a César o que é de César. Quanto é o imposto? Tanto. Pedro, vai lá, pega um peixe, pega uma moeda na boca do peixe. Oi? Qual a probabilidade racional você pegar um peixe e dentro dele tem uma moeda? Eu já comi muito peixe nessa vida, nenhum deles tinha moeda. É algo louco. Às vezes a gente se acostuma com os episódios na Bíblia e a gente não se coloca no lugar daqueles que estavam vivendo como era loucura isso. Um outro episódio maluco. Busque o jumento. Jesus estava indo para Jerusalém e falou aos seus discípulos, olha só, vai no lugar tal, deu o endereço para eles lá, vai lá, vai ter um jumentinho esperando, vocês pegam, não conversa com ninguém, pega sem falar com ninguém, pega o jumento e vem. Jesus, isso é roubar, Jesus. Isso não pertence a mim, como é que eu vou pegar um negócio desse? Ele, faz do jeito que eu disser, faz o que eu disse, vai. Se alguém perguntar a vocês, fala, o mestre pediu. E aí foi o que aconteceu. Você imagina lá neles, devagarzinho, desamarrando. Aí de repente, ei, oh! Agora você imagina um publicano rico fazendo isso. Hein? Que era discípulo de Jesus. Levi, depois chamado de Mateus. Você imagina ele fazendo um negócio desse? O cara andando num linho fino, no salto, né? Entre aspas. Quantos já viram aqui Chosen? Que é uma série bíblica, que tem um aplicativo. Já viram? É gratuito. Você pode instalar no seu celular. Eu quero te recomendar, altamente recomendado. Você baixar no seu celular Chosen. Alguém pode escrever no telão para mim? Será que dá? Vai atrapalhar? É C-H-O-S-E-N. Chosen. É uma série sobre o Evangelho, ali vai relatando os acontecimentos. Eu duvido você não passar mal de chorar no primeiro episódio já. É muito forte. Queijo já viu várias vezes, nem sei quantas vezes queijo. Isabel. É realmente muito forte. Então você imagina, nessa série, ele retrata ali um pouco de Mateus. E você vê a diferença de como Mateus se vestia para o resto do povo, para um pescador. Era assim, é algo muito fora do comum. Uma discrepância muito grande. Com coisas de couro, nobre, etc. E aí você imagina um cara desses, refinado, corrupto, mas refinado, indo ali na frente de todo mundo, pegando um jumentinho e roubando. Cara, era realmente uma loucura. Sirva a multidão com 5 pães e 2 peixes. Imagina a cara de Filipe. Jesus deu para ele entregou para Jesus, Jesus olhou assim, eu imagino que Filipe vai fazer alguma coisa igual Moisés fez, vai mandar cair pão do céu, vai rolar algum milagre e vamos ver o que Jesus vai fazer. Aí ele chega e entrega na mão de Jesus, e Jesus, legal, muito bom, vou fazer nada não. Vai lá e serve esses 5 pães e 2 peixes, alimenta 7.000 agora. Aí você imagina ele pegando a mão de Jesus, olhando para Jesus, olhando para os peixes e pães, olhando para a multidão. Olhando para Jesus, para os peixes e para a multidão. Está de brincadeira, né, Jesus? Você está me mandando alimentar uma multidão com isso aqui? Não vai dar. Ninguém precisa ser expert em matemática para fazer esse cálculo, não. Não vai dar. Não tem como. Isso é uma loucura, Jesus. Eu vou passar vergonha. E aí Jesus, vai lá, faz isso aí. Outro episódio
Era noite e a tempestade no horizonte, Jesus mandou eles irem para o mar. Jesus, a gente vai atravessar agora, você não vai com a gente, eu encontro vocês no caminho. Como assim, Jesus? Vai me encontrar como jet ski? Vai no caiaquezinho remando? Como assim você vai encontrar a gente no meio do caminho? Como assim você está me mandando para o olho do furacão, o olho da tempestade? Não faz sentido. Eles entraram no barco e foram. Jesus sempre está nos desafiando a fazermos coisas loucas. Agora, o apóstolo Paulo, em Atos 16, ele recebe uma direção do Espírito, dele ir para um lugar, e o Espírito toca num profeta, o profeta vem, Ágabo, e fala para o apóstolo Paulo, olha, assim acontecerá com o homem que for para essa cidade. Ele amarrou o cinto nas suas mãos e nos pés. O homem a quem pertence esse cinto vai acontecer assim com ele. Vai ser preso, vai ser torturado, vai apanhar, vai sangrar, vai passar mal. E aí todo mundo é racional, é sensato dizer, Paulo, aí, tira o pé do acelerador, pega leve. Paulo, segura a onda. Aí Paulo, meu irmão, minha vida não considero por valor. Se Deus mandou ir para lá e eu vou passar isso, Deus já me alertou que eu passaria por isso. Então eu não tenho por valor minha própria vida. Meu valor está em conhecer Jesus, então eu vou para onde Jesus me mandar ir. E ele foi para um lugar que era loucura. Eu vou para um lugar para apanhar, isso não faz sentido. Isso é loucura. Aí Jesus chega e fala para os seus discípulos, vocês aprenderam, amar o próximo, eu falo, ame os seus inimigos. Porque ganho tem você amar quem pode retribuir. Ame os seus inimigos. Orem, e ele diz como? Orem por aqueles que vos perseguem. O nome disso é loucura. Isso é uma coisa muito doida. Não faz o menor sentido, gente. Vamos acordar. Olha só, não faz o menor sentido. Se tem alguém tentando... Imagina, Luciano, você está trabalhando numa empresa, e aí chega uma pessoa e começa a minar o seu trabalho, a fazer a sua caveira para o patrão. O que você vai fazer? Deus, vai orar, pesa a mão. Tira o ímpio do caminho, porque é tirar a riqueza do ímpio para dar para o justo, pai. É ou não é? Aí Jesus vai e ensina. Ora por ele, abençoa ele. Abençoa. Ora. Declara que ele vai ser bem sucedido. Pô. É loucura. Gente, isso aqui é vida real de um cristão. Outra loucura. Sai do barco e vem andar sobre as águas. Como assim? Outra ainda. Enchem as talhas de água. No casamento acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou. Então enche esses potes de água, que eram grandes jarras de barro, gigantes assim. Enche isso aí de água. Mas para quê? O que a gente precisa é vinho. Vou encher isso tudo de água. Enche de água. Ninguém vai ver o extraordinário sem não fazer uma coisa louca antes. Jesus foi abordado por alguns leprosos. E Jesus, antes de curar, eles sem ainda serem curados, ele fala, vai, mostra-te ao sacerdote. Mas como assim mostra-te ao sacerdote? Me cura primeiro que eu vou mostrar ao sacerdote. Não, você crê? Então vai, mostra-te ao sacerdote. Mas não podia, porque sacerdotes, eles não poderiam entrar em contato com pessoas leprosas, porque eles senão seriam contaminados espiritualmente, não poderiam servir na sua escala no templo. Nós vemos claramente ali no Evangelho de Lucas, quando descreve a vida de Zacarias, que era o pai de João Batista, fala que ele tinha uma escala, ele ia cumprir a escala dele no templo lá. Então a pessoa ia ser assim como se fosse... Sabe um jogador que pega contusão, nunca mais vai poder jogar na vida? É tipo isso. O sacerdote que entrasse em contato com um leproso, nunca mais poderia ministrar. Ele seria contaminado. E aí, Jesus vai e fala, mostra ao sacerdote.
e os leprosos não poderiam entrar na cidade. Ou seja, basicamente, Jesus faz algo que eles saberiam que era uma loucura. Eu vou ser mal interpretado, eu vou ser hostilizado, eu posso ser apedrejado, enfim, só loucura. E aí Jesus fala, crê, vai. E aí eles vão, no caminho eles são curados. Elias, 3 anos de seca. E aí os sacerdotes de Baal o encontram no Monte Carmelo. E ele está ali. E eles começam a fazer os rituais para os seus deuses, para que fogo viesse do céu. Nada acontece. Elias começa a zombar deles. E aí pega exatamente o que faltava na época, que era água seca. 3 anos não tinha água para o gado. E ele manda entornar toda a água que tinha no local numa vala. E ele declara que vai vir fogo do céu, o fogo desce do céu, consome toda a água ao redor. Olha que maluquice. Pô, tu vai jogar a única coisa que mais vale, entende? A coisa que mais vale. Vou pegar e vou jogar isso fora? Como assim? Não faz sentido. Mas logo depois, ele vai, ora e volta a chover. Só alguém que tem expectativa, fé, que sabe o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, faz uma loucura dessa. Porque tem fé, confiança na direção que Deus traz. Coisas loucas antecedem coisas maiores. Posso ouvir um amém? Amém. Enfrentar um gigante sem arma, sem armadura, sem espada. Eu vou derrubar esse gigante aí. Isso é uma loucura. Isso é uma grande imprudência. Eu gosto sempre de dizer isso, fazer essa pergunta. Qual a diferença entre imprudência e fé? Até onde vai a imprudência e até onde começa a fé? Qual a diferença disso? A única diferença entre imprudência e fé é que uma você está fazendo vontade de Deus, outra você está fazendo sua vontade. Uma você recebeu uma direção de Deus, outra você está sendo prepotente. Essa é a diferença. Enfrentar 135 mil midianitas com 32 mil pessoas. Gideão. Isso era uma loucura. Gideão reúne 32 mil pessoas para enfrentar 135 mil. Isso é muita imprudência, isso é burrice, isso é loucura. E aí Deus ainda fala para Gideão, mas tem muita gente ainda aí. E faz passa a faca, depena aquele exército e sobram 300. E com 300 ele vence uma vitória fantástica. Extraordinária, que até hoje é contado. Viveram extraordinário porque fizeram coisa louca. Sobe lá no alto do monte, essa vai ser a estratégia. Olha que estratégia incrível. Incrível essa estratégia. Cada um pega uma tocha, bota dentro de um vaso e uma trombeta. E a gente vai de noite. E a gente fica no topo da montanha. Aí, no topo da montanha, 135 mil lá embaixo. Na hora que eu falar já, você toca a trombeta para todo mundo saber onde você está. Quebra o vaso, levanta a tocha para ficar bem claro o alvo. Entendeu? Vai ficar bem nítido para os caras não errar a flecha. E grita pelo Senhor e por Gideão. Loucura! Mas eles ficam confusos e eles mesmos se matam. Agora uma loucura muito louca. Assim, não tem como não ser redundante. Rodear uma muralha para que ela caia. Caramba. Só para te lembrar, eu quero te dar uma imagem. Quantos aqui já viram uma imagem da muralha da China? A muralha de Jericó passava carro entre um lado e outro. Não era um muro alto. Era tipo algo assim. Então você imagina o tamanho dessa muralha. Altamente fortificada, impenetrável. E aí Deus fala, durante 7 dias dá a voltinha. Brinca de cirandinha em volta
de Jericó, mas tem um segredo, mudo. Quietinho. E ao fim de 7 dias, vocês vão gritar e vão tocar a trombeta, as muralhas vão vir. Olha que loucura. E a fé era tamanha, não só deles, como também de Raabe, que era a prostituta que deu para eles um caminho para eles espiarem. Até Raabe tinha fé que aquilo ia acontecer, porque ela falou assim, gente, ó, eu só vou ajudar com vocês por uma condição, não me mata não. Olha a fé dela. Então, a Bíblia relaciona ela em Hebreus capítulo 11, como uma mulher cheia de fé, uma prostituta. Porque ela creu no absurdo, creu na loucura. Olha, vocês vão vir rodear, e algo jamais penetrável, nunca ninguém entrou, quanto mais derrubou uma muralha dessa. Dá a voltinha aí que vai cair. Coisas loucas antecedem coisas extraordinárias. Eu quero mostrar para você rapidamente aqui o que a Bíblia diz sobre coisas maiores. Afinal, o que são coisas maiores? João, capítulo 14, versículo 12 a 15. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e ainda maiores. Porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir qualquer coisa em meu nome, eu farei. Se me ama, guardarão os meus mandamentos. Coisas maiores estão destinadas para aqueles que creem nele. Aqueles que pedem em nome de Jesus. Aqueles que pedem para cumprir a vontade de Deus, os interesses de Jesus. Quem se move para não viver para si, mas para viver para Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, vive coisas maiores. Primeira coisa que tem que mudar é a motivação do coração. Para quem você vive. E, rapidamente aqui, nós temos 2 passagens que Jesus especifica que obras maiores são essas. Muitos acreditam que obras maiores sejam ações naturais. E eu não vi Jesus fundando nenhuma ONG. Jesus não fundou nenhuma igreja. Jesus não estabeleceu uma religião. O que Jesus estabeleceu é um relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo, nos concedeu o Espírito Santo, que é poder. E é isso que Ele colocou dentro de nós, amor e poder. E é por isso que nós vivemos. Não vivemos para fazer nada além de ter uma vida sobrenatural, naturalmente sobrenatural. João capítulo 5, versículo 21 e 22. Porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz. Obras maiores que estas vocês verão. Pois assim como o meu Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, uma das coisas que são definidas aqui na palavra como coisas maiores é o projeto de vivificar a alma morta. O espírito morto. João capítulo 1, versículo 49. Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Jesus teve uma visão. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que disses que te vi debaixo da figueira, que você está crendo? Coisas maiores do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ele define que uma das coisas que são definidas, né, como palavras, como coisas maiores, que são palavras de conhecimento, visão, impressões espirituais, enfim, sinais, maravilhas, curas, milagres, são definidos biblicamente como coisas maiores. Eu quero te contar uma história agora. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa querida, e essa pessoa mostrou muito um desejo de viver para Deus. E apesar de ter um sucesso natural, essa pessoa falou assim: olha, eu não
eu não estou dando 100%, eu não tenho cabeça nem mais para tocar meus negócios. E eu falei assim, cara, o que eu aprendi é, tudo que vier às suas mãos para fazer, faz com todas as forças. Preguei isso na semana passada. Por quê? Porque nós estamos sendo treinados em coisas loucas para viver coisas maiores. Eu quero te contar algumas dessas histórias que aconteceram na minha vida. Coisas que eu sinto que Deus me treinou. Eu lembro de uma vez que eu cheguei na loja, eu trabalhava numa operadora de celular, trabalhei 10 anos na área de telefonia, em todas as operadoras de celular. E quando eu entrei nessa loja que ficava aqui na cidade de Friburgo, no shopping, uma loja da operadora, e era o primeiro dia do mês, dia de receber a meta. E a gente recebeu a meta, e todos os meus colegas falaram, impossível bater a meta esse mês. Já está fraco. Com uma meta dessa ainda maior do que o mês passado, que ninguém bateu a meta. Impossível. Na mesma hora, no meu espírito, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Puf, pulou aquele pop-up assim, apareceu aqui na minha cabeça. E eu falei assim, Deus tem um caminho, eu vou encontrá-lo. Deus tem um caminho, eu vou encontrar. E todos os dias, eu ia para o estoque dessa loja, a primeira coisa que eu fazia, eu entrava, ia para o estoque da loja, dobrava o meu joelho e eu orava pelos meus desafios do dia ali, cumprindo a minha função, e também orava pelos meus colegas, para que eles recebessem Jesus, tivessem um encontro. Todos os dias, eu orava, todos os dias, dobrava o joelho e estava orando, me posicionando espiritualmente, porque eu sabia que o meu destino não era aquele. Meu destino não era enriquecer os cofres de uma multinacional. Meu objetivo era viver para Deus. Mas eu sabia que eu estava sendo treinado. Então, diariamente, eu queria me posicionar para não sucumbir nos desafios que Deus me apresentava. Para que eu pudesse ali crescer, desenvolver minha confiança em Deus, desenvolver minha intimidade, minha sensibilidade à voz dEle. Foi ali que eu ouvi a voz de Deus e eu comecei a orar pela salvação de hoje, uma pessoa querida aqui entre nós, que é o Diego Medella. Foi ali, orando, todo dia, pela conversão dele. Ele estava me treinando, logo que eu entrei na loja, e eu estava ali, orando pela salvação da alma dele ali, constantemente. E o que acontece? Eu falei, pai, qual é a minha estratégia? Como que eu vou viver um impossível? Para que todos saibam aqui que você realiza impossíveis. E aí, eu lembro que uma das metas que eu tinha era de vender cartão de recarga. Só que essa meta em específico, a gente não fazia força para bater. Era algo que fluía naturalmente. Quando você vendia o celular, a pessoa, aproveita, bota uma recarga, então a gente bate isso facilmente. Então, eu não estava preocupado com essa meta. Mas eu recebi um estalo, um insight do Espírito Santo, uma estratégia louca. Louca. Virei para a minha gerente, vem cá, eu posso sair da loja e vender esse cartão aqui na praça de alimentação? Ela pode. E aí eu cheguei na praça de alimentação, comecei cartãozinho da Vivo, estava com crachá, uniforme, cartãozinho, fazendo jabá aqui, né? Estava tentando ocultar o nome da empresa, né? E aí, alguém quer um cartão, pá, na praça de alimentação, de repente a pessoa sinalizou que queria, e aí eu falei assim, de quanto você quer? Eu falei os valores, aí ela falou assim, eu quero 2 cartões de 25. Aí eu falei assim, você gasta isso todo mês? Gasto todo mês. Interessante. Deixa eu te fazer uma proposta. Se você me der a sua assinatura, eu te dou o crédito, você só paga daqui a 30 dias. Ela, como assim? Tudo que você precisa me dar é a sua assinatura. E eu te dou esse crédito agora, você vai sair com R$50, mas você só vai pagar no final do mês. Ela, como assim? Eu falei, um contrato controle. Porque eu conhecia que o grande receio de todos os clientes naquela época era fazer um plano de conta pós-pago, porque sempre tinha uma má surpresa no fim do mês com a conta exorbitante,
que vinha erro, etc. Vocês sabem muito bem esse problema que as pessoas passam com a operadora. Eu sabia que esse era o problema. E eu sabia que o plano controle era uma solução, que você antecipava ali a questão, comunicava o quanto você queria controlar e botava um bloqueio no final. Acabou, não tinha surpresa no final do mês. E aí eu apresentei isso dessa forma, a pessoa, achei interessante. Eu falei assim, mas é muito mais do que interessante. Se você me der a sua assinatura, eu vou te dar o crédito no final do mês e eu ainda te dou um celular agora, se você postergar esse contrato durante 1 ano. Aí a pessoa, achei interessante. Eu falei, você coloca todo mês? Tem certeza? Entrei no sistema na hora, no meu celular, entrei no sistema e vi que a pessoa tinha um histórico de recarga aquele, comprovei, falei assim, realmente, seu histórico de recarga está aqui. Então vai ser um excelente negócio para você. Fechei o primeiro ali. Aí eu fiquei empolgado, voltei para a loja, já com o contrato na mão, assinado, todo mundo, que isso? De onde você ninguém está vendendo nada, onde você vendeu isso? Eu falei, meu irmão, segue o líder. Aí eu peguei e fui para a praça, perguntei ao gerente, posso ir para a praça agora? Fui para a praça. E comecei a vender na praça, comecei a fechar contrato. Aí eu tive uma ideia, poxa, tem um monte de gente com documento, fazendo prestação na Casa Bahia, do outro lado da rua. Fui lá para a Casa Bahia, conversei com o gerente, posso abordar aqui, só apresentar um negócio para os seus clientes, enquanto eles estão aguardando os vendedores fazer o processo de venda? Aí ele falou assim, pode. Entrei, fiz a festa na Casa Bahia, vendi pra caramba. Voltei, bati a meta em 1 semana. E ninguém entendeu nada, porque ninguém ia conseguir bater no mês. E aí, beleza. Só que, com o tempo, eu não consegui mais realizar, obter aquele mesmo resultado. E eu fiquei pensando, Espírito Santo orando lá todo dia, joelhinho no chão, o Espírito Santo me dá uma estratégia. Eu vou vencer esse desafio. Já em outro mês. E eu falei assim, onde tem gente aqui nessa cidade? Onde tem aglomeração de pessoas para facilitar meu trabalho, para não precisar andar muito, etc. Eu fiquei pensando. Aí um dia eu fui no Cavalo Preto ali da praça, comprar um biscoitinho para fazer o lanche. Quando eu cheguei ali, vi aquele caixa lotado de gente no mercado ali no caixa. E eu falei assim, onde está o gerente? Procurei o gerente lá, negociei. Eu falei para o gerente, olha só, eu quero dar um presente para os seus clientes. E o crachazinho da Vivo é um presente? Sim, se você me deixar colocar aqui uma barraquinha aqui da operadora, eu vou dar um celular para os clientes que quiserem fazer. Eu vou fazer uma apresentação. Ele, gostei, pode vir. Gostei, pode vir. Eu cheguei e comecei a abordar, coisa louca. Ninguém estava fazendo isso, loucura. E ali no caixa, no meio do supermercado, comecei a apresentar e comecei a fazer vendas. E eu fiz isso na feira do Suspiro aqui também, vou lá para a feira. Eu comecei para lugares malucos, porque simplesmente Deus falava comigo em oração. Era coisa maluca, todo mundo é doido. Mas a minha gerente estava feliz da vida e eu também com o bolso cheio. Eu nunca fui um excelente vendedor, eu não nasci vendedor. Na verdade, boa parte da minha vida eu fui tímido. Mas Deus tinha me dado uma estratégia. Uma outra situação foi que uma vez, mesmo cenário, era impossível fazer alguma coisa, e eu recebi um pedido de atender um cliente na estrada Friburgo-Teresópolis, onde não tinha cobertura da operadora que eu estava trabalhando na época. E eu deixei aquilo para lá. Eu tenho que ir lá atender o cara, o dia que der eu vou. Aí, logo depois, tinha um cliente em Teresópolis para atender uma empresa, e eu aproveitei a viagem, passei no meio do caminho, fui atender a pessoa, e Deus estava me incomodando para eu ir lá atender a pessoa. Você tem que atender, você recebeu, mas é loucura, é perda de tempo, vou tomar um prejuízo, gastar combustível. Vou lá em Bom Sucesso, na estrada, gastar combustível para atender uma pessoa que não pega ali. Vou perder meu tempo. E aí Deus me incomodando, você recebeu, tudo que vier à sua mão, faz com todas as forças. E eu fui, peguei o meu carro, fui lá, combinei com esse compromisso em Teresópolis, cheguei lá, atendi a pessoa, ela, não, eu não uso o celular aqui não, é o meu caminhão que usa isso lá no Rio, então usa muito, porque precisa muito desse tipo de celular e tal. Aí eu falei assim, entendi. Então tá, quando eu fui passar a ficha, em média, eu fazia uma venda, até ela computar para a minha meta, demorava 3 dias.
Porque eu tinha que assinar o contrato, enviar no malote, chegava no Rio, analisava o crédito da pessoa e depois aprovava e ativava a linha e entrava no meu ranking de metas lá. E aí, beleza, eu levava 3 dias. Só que tinha um tipo de cliente, que era um cliente muito bom, com um perfil excelente, bom pagador, que aprovava na hora, não precisava era de nada. A gente só passava o CPF provado. E aí a gente... Só que isso era raríssimo, né? E aí eu fiquei todo feliz, pô, já vou vender, vai entrar na meta agora. E esse cenário de que ninguém estava vendendo. Então, finalmente, eu ali, na estrada, ela falou assim, não, mas a gente usa muito. Ah, tá, usa muito. Mas tem outras pessoas como você que usam muito? Ah, tem. Quantas pessoas mais ou menos? Ah, uns 50 a 100 aqui. Opa, já fiquei assim. E aí todo mundo, eu voltei para casa, o pessoal viu que eu tinha vendido bem no dia e falaram assim, o que você está fazendo? Eu quietinho mesmo, não falei nada para ninguém não. Eu achei a mina de ouro, porque era loucura para todo mundo. Mas como é que você vai vender num lugar que não pega? A minha supervisora ficou preocupada, entrou em contato com o jurídico, mandaram eu fazer o cliente assinar um termo de punho, dizendo que sabia que estava consciente que ali não pegava celular. E aí eu descobri que a empresa tinha uma espécie, na época, de WhatsApp. Era um aplicativo que você estava, tipo o Skype, você estava no computador, e você conseguia se comunicar mesmo sem sinal através da internet. E eu descobri, ninguém conhecia esse produto na empresa, descobri mais sobre esse produto, e eu comecei a vender. Em um só dia, eu vendi 20 contratos. E entrava tudo na hora, né? E aí todo mundo na empresa, que Isaac está fazendo? No mês fraco ninguém está vendendo. Eu estava fazendo uma loucura. Eu estava vendendo celular onde não pega. Vender gelo para esquimó. Mas por quê? Porque eu tinha uma palavra. Porque eu tinha uma direção. Porque Deus falou, cumpre os teus compromissos. Vem na tua mão, cumpre, ainda que seja prejuízo. Por causa disso, eu vivi algo extraordinário. Mas eu falava para Deus, é loucura. Eu vou lá vender, atender um cliente onde não pega. Aí Deus falou, cumpre os teus compromissos. Uma outra vez, eu estava no meu quarto, orando em casa, antes de sair para trabalhar, e aí Deus me falou uma coisa muito maluca. Gente, muito maluca. Eu tinha que pagar uma conta, aí Deus falou comigo assim, você vai pagar essa conta em Itaboraí. Aí eu, pô, quebra essa aí, Espírito Santo. É coisa da minha cabeça, eu devo estar ficando maluco. Vai pagar a conta em Itaboraí. E eu falei assim, gente, como assim pagar uma conta em Itaboraí? E aí eu peguei, entrei no meu carro, e basicamente, esse meu último emprego em uma dessas operadoras, foi o melhor emprego que eu tive, diariamente, o meu trabalho se resumia a fazer isso aqui, ó. Sabe? Saber para onde o vento está soprando? Eu tinha que ouvir a voz de Deus, porque eu tinha uma área, eu tinha que andar 300 km por dia de carro. E eu tinha que encontrar clientes nesse percurso. Então, assim, é um universo muito grande de possibilidades. Não é assim, você vai trabalhar nesse bairro, ou nessa cidade. Não tinha uma delimitação. Era uma área muito grande, com muitas possibilidades. Então, todo mundo ficava meio perdido, né? Tipo, para onde eu vou? O que eu faço? E aí Deus falou comigo, vai pagar a sua conta de luz em Itaboraí. Eu falei, cara, não faz sentido. E aí eu peguei, entrei no carro, fui para Itaboraí pagar a conta de luz. Quando cheguei no centro de Itaboraí, avistei uma lotérica, entrei. Estou lá na fila, esperando para pagar meu boleto. De repente, eu comecei a ver que todo mundo tinha o que eu mais procurava como vendedor, que era um CPF, uma identidade e um comprovante de residência, isso reunido no mesmo ocasião. Porque, por incrível que pareça, isso era um grande desafio. Rapidinho aqui, um parênteses. Uma vez eu cheguei em Magé e fui atender um pastor. Cara, olha que loucura. Fui atender o pastor. Aí eu falei com o pastor assim, preciso sua identidade, CPF, seu comprovante de residência. Ah, tá bom. Eu não tenho não, só tenho o nome da minha esposa. Eu falei, não tem problema não. Aí eu fui, e foi no nome da esposa, fui pegar agora, eu preciso da sua certidão de casamento para comprovar que ela é sua esposa. Não, eu não sou casado não. Sou juntado. Falei, oi? Um pastor juntado? Aí eu falei assim, isso não faz sentido, não, é uma doideira. Então era assim, era muito difícil você
reuni esses 3 elementos. E de repente eu estava ali, numa mina de ouro, em Itaboraí, que todo mundo queria muito o produto que eu tinha. E eu estava ali num lugar onde todo mundo tinha aquele pré-requisito para a gente fazer o fechamento de contrato. Mais uma vez, eu fiz uma venda expressiva e as pessoas da minha equipe, eu não sei de onde ele tira essas ideias. Eu falei, eu sei, meu irmão, não vem de mim, é agora Jesus. E eu aproveitava isso e estava falando de Jesus o tempo todo. Como que eu orava por enfermos no meio desses desafios? Porque coisas loucas antecedem coisas extraordinárias. Nesse mesmo dia eu curei 2 enfermos, no meio da rua, em Itaboraí. Glória a Jesus. Tudo bom? Relaxa aí que eu ainda estou demorando pra caramba, que eu vou demorar um tempo ainda. Deixa ele aí. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, de 34 a 36. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão e um urso, tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro de sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba, feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso, esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. O que está mostrando aqui? Que Davi ele passou por um processo de viver coisas loucas para ser preparado para coisas maiores. Ele nunca derrubaria um gigante se ele não tivesse vencido o leão e o urso, que já é algo muito fora do normal. Mas existe um detalhe aqui. Antes de viver coisas maiores, coisas extraordinárias, antes de derrubar o seu gigante, você precisa vencer suas batalhas pessoais. Existe aqui um princípio invisível nesse texto, porque o urso e o leão eram um problema pessoal de Davi. Agora, o gigante era um problema coletivo do seu país, do seu povo. Está entendendo? Antes de Deus te projetar como alguém que vai resolver problemas coletivos, viver o seu destino e em direção à rota que Deus tem para que você exerça o governo dele na terra, Deus primeiro quer te treinar nas suas batalhas pessoais. Tem alguém me ouvindo? Então é necessário que você cresça e aprenda a lidar com as coisas loucas, a ouvir, a discernir, a entender, a ser treinado, crescer nisso. Mas tem um porém, não foi só o leão, o urso e o gigante que Davi enfrentou. Ele precisou de se esquivar de uma batalha. Você precisa escolher as suas batalhas. Vira para a pessoa perto de você e diga assim, escolha bem suas batalhas. Primeiro Samuel 17, 28 a 30, eu vou ler para você um episódio que mostra para a gente um problema bíblico, um padrão. É a tal da síndrome do irmão mais velho. Quantos já ouviram falar disso, síndrome do irmão mais velho? Nós vemos problemas de Caim e Abel, Ismael e Isaque, Jacó e Esaú, José e seus irmãos, Davi e seus irmãos e o filho pródigo. No que consiste a síndrome do irmão mais velho? São aquele tipo de pessoa que não se alegra com a vitória dos outros. É gente que não consegue celebrar a promoção do outro. Ué, mas eu estou aqui mais tempo, eu tenho que ser promovido primeiro. Ah, mas quanto tempo que eu estou batalhando, o irmãozinho já está vivendo uma realidade maior aí, financeira, familiar, etc., já está testemunhando. Pessoas que não se alegram com a vitória dos outros. Segundo ponto, pessoas que não têm intimidade nem com os irmãos e nem com o pai. Esse tipo de irmão vai sempre ir contra o que Deus está fazendo na sua vida. Pessoas que não se alegram com a vitória dos outros e pessoas que não têm intimidade nem com o pai e nem uns com os outros. Quem não planta intimidade só colhe vaidade. 3.
não olham para frente, não olham para cima, só olham para o lado. Existe um tipo de pessoa que não está cooperando no reino. É o tipo de gente que não olha para o futuro, que não está construindo nada, não tem expectativa, por isso não planta hoje, porque não tem expectativa de colher nada no futuro. Quem quer colher algo no futuro, planta hoje. É gente que não olha para cima, que não olha para o céu, que não tem expectativa, que não olha para Jesus. Tem muita gente arrumando problema comigo, para de olhar para mim. Me esquece. Vamos olhar para Jesus. Se a gente olhar para Jesus e olhar para frente, vai dar certo. Porque se você para de olhar para frente e para de olhar para cima, você olha para o lado e você atrapalha o que Deus está fazendo. Sabe o que acontece com quem olha para o lado? Afunda. Pedro olhou para as ondas quando tirou os olhos de Jesus. Nossos olhos têm que estar em Jesus. Se eu tiver com os olhos de Jesus, eu não vou ficar reparando nas divergências que eu tenho uns com os outros, minha gente. Primeira Samuel 17 a 28. 17, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que você desceu aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. E respondeu Davi: o que é que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou ele-se para outro e falou a mesma coisa. E o povo tornou-lhe a responder como antes. O que aconteceu aqui? Antes, quase na hora de enfrentar o gigante, levantou-se uma batalha pessoal entre Davi e o gigante. E era um problema horizontal. E o que acontece? Nós precisamos escolher as nossas batalhas. Esse não é o nosso real inimigo. O nosso irmão não é o nosso inimigo. Não é o nosso inimigo. O nosso real inimigo está afrontando a igreja hoje. O nosso real inimigo é a enfermidade. O nosso real inimigo é a religiosidade. O nosso real inimigo é Satanás. A Bíblia fala, em Efésios capítulo 6, nossa luta não é contra a carne ou sangue. Antes de você enfrentar o seu gigante, antes de viver coisas extraordinárias, você precisa vencer o leão e o urso. Você precisa aprender a ser treinado em coisas loucas. Mas existe mais um componente que pode ser o seu problema hoje. Talvez você esteja mais do que treinado para vencer leões e ursos naturalmente, para viver coisas extraordinárias. Mas talvez o seu problema hoje seja que você não está se desviando das suas batalhas pessoais. Você não está tirando o olhar do seu irmão. Você está resolvendo seus conflitos horizontais, quando Deus quer que você coloque seus olhos para frente, seus olhos em Jesus. Davi passou por isso. José precisou se desviar de batalhas pessoais, precisou perdoar para vencer e governar e cumprir o seu propósito. Se ele ficasse amargurado, nunca viveria o seu propósito. Neemias disse em Neemias capítulo 6, versículo 3: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, porque eu vou parar para dar atenção ao que você diverge de mim. É o que ele falou para Sanbalat e Tobias. Ele estava construindo um muro e tinha gente incomodada. Ele falou: não tenho tempo para mimimi, eu tenho uma obra para construir. Amém?